Olá pessoal, eu sou o Dr. Carlos, cirurgião plástico. Motivo da minha entrevista hoje é entrevistar os pré-candidatos a prefeito aqui na cidade de Osasco e saber um pouquinho deles sobre alguns temas na área da saúde. Por que na área da saúde? Bom, eu sou empresário no ramo da saúde aqui em Osasco, atuo no Sistema Único de Saúde, sou cirurgião plástico e tenho total interesse em que a saúde pública da minha cidade caminhe bem. Então, o maior propósito da minha entrevista a estes pré-candidatos a prefeito é saber um pouquinho deles, suas propostas e o que pensam sobre a saúde de Osasco. Eu vou dar início a essa série de entrevistas aqui hoje com o Dr. Gaspar, que vai se apresentar brevemente. Olá, Dr. Gaspar. Olá, Dr. Carlos. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu interesse pela cidade de Osasco. Eu sei que você nasceu em Osasco, você é osasquense. Eu não nasci em Osasco, eu nasci em Pirassununga em 1957 e estou aqui há 62 anos na cidade de Osasco. Quero cumprimentá-lo pela brilhante iniciativa de estar preocupado sim com a nossa cidade, não só pela pandemia, mas a saúde pública e a saúde privada num contexto geral. Meu nome é Carlos José Gaspar, sou médico, formado na faculdade da USP, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu tenho experiência na área de angiologia, pós-graduação em dermatologia e também faço clínica geral. Como médico, sou formado há 38 anos, tenho um consultório particular e também trabalho no serviço público como médico concursado. Bom, eu separei 3 perguntas principais. Nós estamos vivendo um momento difícil na saúde de Osasco. A primeira pergunta vai direto a esse ponto. Existe recuperação para este cenário, o cenário atual da saúde de Osasco? Existe recuperação para esse cenário? Qual seria a primeira medida a ser tomada? Nós estamos, vamos dizer, aí no meio de uma pandemia do Covid-19, mas vamos retroceder a janeiro desse ano, quando não se falava ainda de uma possível pandemia. O cenário de Osasco na área da saúde, eu vou obter a área da saúde pública e vamos deixar de lado a saúde privada. A saúde pública, ela já vinha com muitas dificuldades na nossa cidade. Acho que falta gestão, tanto a nível de prefeito como de secretário. Falta uma visão de priorizar o setor da saúde. Acho que essa pandemia ela mostrou que a saúde realmente é o foco, tem que ser o foco de todo gestor. Mas antes da pandemia a gente já tinha dificuldade. Eu trabalho na rede pública e a gente via que a rede básica ela não era completa, os postos de saúde não tinham o número de profissionais necessários e tinha um gargalo na hora de passar para as especialidades. Quando você encaminhava, você tinha dificuldade em que aquele paciente fosse atendido com a rapidez necessária para aquela doença. Quando veio a pandemia pegou uma situação que já não era boa e aí sim mostrou a fragilidade do serviço de saúde pública de Osasco. Eu acho que o nosso gestor, o nosso prefeito falhou, primeiro porque ele assumiu para si a responsabilidade de uma coisa altamente complexa que é uma pandemia. Ele devia ter nomeado um comitê de enfrentamento da doença, de preferência presidido com um médico, em especial um infectologista, como todas as cidades fizeram, o Estado fez. Falhou também na construção de um hospital de campanha, ele não fez um hospital de campanha com a visão de hospital de campanha, ele fez poucos leitos e nós tivemos um índice de mortalidade muito grande na cidade. Acho que essa mortalidade, em parte, se explica pela falta de um hospital de campanha de porte necessário para 700 mil habitantes, que é a população de Osasco. Então, a nossa situação da saúde pública é muito complicada e daqui para frente eu acho que precisa de uma gestão de impacto. Eu que já venho na política de várias gestões de ex-prefeitos, eu já vi Osasco como referência na área da saúde. Queria lembrar o saudoso Celso Gigro, nosso colega médico, que infelizmente já não está entre nós, onde ele colocou Osasco como referência de saúde na nossa região oeste.
Então hoje, infelizmente, Osasco ela precisa de um choque, das atenções de todos voltadas em cima de priorizar a saúde, até porque nós estamos num momento de redução de orçamento. Como as empresas ficaram fechadas, o comércio ficou fechado, com certeza nós vamos ter redução dos impostos. Então, imagina a hora que acabar a pandemia ou pós-pandemia. Eu até digo que o pós-pandemia vai ser pior do que a própria pandemia, porque nós vamos lidar num cenário de desemprego, num cenário de muitas doenças e num cenário de muitas dificuldades para todos os municípios, dificuldade para o Estado e dificuldade para a União também. Os municípios que investiam na saúde e tinham bons gestores e se aplicava bem os recursos, porque uma coisa é ter recurso, outra coisa é aplicar bem o recurso. As cidades que fizeram as suas lições de casa no primeiro ano de governo, no segundo, no terceiro, enfrentaram com tranquilidade a pandemia. Agora, as cidades que não investiram, ou aqueles gestores que têm aquela mania dos antigos políticos, vão fazer obra no último ano, a obra do último ano é aquela que dá o impacto, é aquela que o eleitor vê, esses aí foram pegos de calça curta da pandemia. Então, só para finalizar, você não respondeu a segunda parte dessa primeira pergunta. Qual seria a primeira medida a ser tomada? Assumiu a prefeitura, o que é que o secretário de saúde e o prefeito têm que fazer no dia seguinte? Eu acho que duas coisas. Auditoria, porque a gente ouve muita coisa errada, né? A gente tem dúvida dos contratos que foram feitos nos últimos anos, em especial na época de pandemia. E segundo, priorizar algumas áreas. Priorizar. Se saúde é prioridade, nós temos que tirar o que seria usado em algumas secretarias que nesse momento não seriam de prioridade, seriam todas encaminhadas para o setor que a gente está elegendo como prioritário, que é a saúde. Por exemplo, remanejamento de recursos. Exato, remanejamento. Por exemplo, hoje você anda pela cidade e nós estamos vendo recapeamento de ruas. Ótimo, parabéns. Mas por que no último ano e por que não no primeiro, no segundo, no terceiro? Nós estamos vendo campos de futebol que estão recebendo grama sintética. Ótimo, mas por que não fez antes? Tá? Eu pergunto, entre fazer um campo de gramado sintético, um recapeamento e pacientes que precisam fazer um eletrocardiograma, um teste ergométrico, uma biópsia oncológica, para quem a gente escolhe? A nossa profissão na saúde, a gente já sabe a resposta, é a saúde. A saúde em primeiro lugar. Não adianta ter o campo para jogar bola, sendo que o pai, o tio, o avô daquele que está jogando bola necessita de uma biópsia com urgência, dá a possibilidade de ter um câncer, e câncer, questões de dias, a gente perde um paciente, nós sabemos disso. Então essa é a resposta para o próximo prefeito. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta. Essa é uma dúvida muito frequente e que eu mesmo não sei responder ela para muitos dos meus pacientes. E o questionamento é o seguinte: Osasco precisa de mais um hospital municipal? Lembrando que Osasco é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. Então vamos lá. Osasco precisa de mais um hospital municipal ou precisa de uma boa ampliação do hospital central que já existe? É boa pergunta. A partir do momento que a gente investir na rede básica, que são os postinhos de saúde, as UBSs, e investir em especialistas, a gente pode diminuir muitas internações. Por que tem muita internação? Porque é aquele diabético que não está devidamente controlado, é o hipertenso que não está controlado, é aquele que chega com câncer avançado, aí precisa internar mesmo. Eu acho que a partir do momento que a gente investir na prevenção, é mais barato e melhor. Então, vamos investir no básico. O que a gente tem de leitos é óbvio que são insuficientes. Eu acho que a gente poderia estimular em volta do hospital, aliás, todos os hospitais fazem isso. Eles começam a desapropriar algumas casas e a gente faz um complexo hospitalar. Não vale a pena construir um outro hospital. Eu acho que vale a pena ampliar onde a gente está lá. Nós estamos falando do Hospital Antônio Giga, vale a pena ampliar lá. Agora, a minha visão, se eu fosse secretário da Saúde hoje, eu teria já a visão de fazer um hospital de campanha e deixar o hospital de campanha eterno. O hospital de campanha para que serve? Para baixa complexidade. Então a gente faz um hospital de campanha, usa para pandemia, mas a gente pode utilizar para pacientes crônicos. Então eu estou imaginando que é uma estrutura sólida.
vamos dizer que poderia ser sólida. Não seria, por exemplo, a gente poderia ter escolhido um espaço que é muito falado em Osasco, a Arena VIP ali, perto da Marginal. Ali podia ser construída uma coisa mais sólida. Teve dinheiro para o hospital de campanha, por que não fez uma coisa um pouco mais sólida e deixa para futuro, deixa como um legado? A pandemia, pessoal, tem que deixar legados para a gente. Vai deixar um legado triste, que são as pessoas que faleceram e as pessoas que vão ficar com sequela. Mas a gente podia ter deixado um hospital de campanha como legado, para se utilizar não só para as próximas pandemias, mas daqui a pouco vai ter um surto aí de novo de gripe, daqui a pouco nós temos uma doença qualquer, daqui a pouco, olha só, você tem uma enchente e de repente você não tem onde acolher pessoas, então seria um hospital de baixa complexidade chamado hospital de campanha, que poderia ser de multiuso, doentes crônicos, doentes com cuidados paliativos. Você sabe que é cuidados paliativos, são pacientes que a gente não tem muito o que fazer, mas ele merece naquele momento uma qualidade de vida. Então nós poderíamos ter deixado como legado o hospital de campanha. O que a gente percebe que tem muita cidade já querendo desmontar o hospital de campanha com medo que alguém fiscalize e não seja um hospital que tenha feito com os recursos que foram apontados. Eu acho que tem muito hospital de campanha que foi superfaturado e que se a gente fizer uma investigação profunda, a gente vai ver que foi superfaturado. Por isso que tem prefeito já querendo desmontar o hospital de campanha para não deixar rastro de coisa errada. Mas eu deixaria o hospital de campanha como um legado para ser utilizado para várias finalidades. Mas o hospital eu ampliaria, faria um complexo hospitalar. Perfeito. Muito bom. E da onde buscaríamos recursos? Eu acho o Estado, pelo que eu saiba, ele repassa poucos recursos para o nosso hospital municipal. E o nosso hospital municipal, como o nome fala, municipal, ele não se porta como hospital municipal. Ele se porta como hospital regional. Então nada mais justo que a gente bata na porta do governador e diga, olha, lá funciona como hospital regional e a gente quer os recursos para funcionar como regional. Vamos para a terceira pergunta. E acho que vai calhar com... Você já respondeu parcialmente a terceira pergunta pelo que eu pude analisar. Que em muitas cidades existem centros médicos especializados para a resolução de problemas de baixa e média complexidade, tirando essa carga dos hospitais e policlínicas. Você acha que essa seria uma boa opção para a nossa cidade? Sem dúvida. Eu vou entrar aí num gargalo. A saúde pública de Osasco, eu já fui secretário da saúde 3 vezes em Osasco, então eu tenho uma experiência grande. A saúde pública de Osasco tem vários gargalos, mas um gargalo que a gente precisa resolver rapidamente é o gargalo das especialidades, sabe? É aquela guia de urologia, cardiologia, endocrinologia que não se acha um especialista. Então, realmente nós temos que resolver o gargalo contratando especialistas. Por que não se consegue contratar especialistas na cidade de Osasco? Porque se contrata um cirurgião plástico, com certeza você teve muitos anos de residência, da mesma maneira que se contrata um clínico. Um clínico é um recém-formado que trabalha com você. É o mesmo salário, não dá para ser o mesmo salário. Eu acho que tem que se criar um aditivo, até por lei, um aditivo por especialidade. Sabe? Cada especialidade tem que ter um aditivo. Nós temos que pegar a cirurgia plástica, nós temos que ver o mercado aqui, quanto custa um cirurgião plástico. Então nós temos que pegar o piso do clínico e pôr um aditivo para contratar o especialista. Seria uma maneira de contratar especialista por lei. Não dá para ser o mesmo valor. O segundo, que eu gosto muito, é de pegar as boas clínicas que tem na cidade e fazer convênio. Nós temos boas clínicas em Osasco, eu vou na clínica X que eu gosto, e quero contratar 1000 consultas de cardiologia por mês e vou pagar. Então seria outra possibilidade, ou contratar ou profissional, ou contratar as clínicas, ou contratar cooperativas. O que é cooperativa? Eu tenho um pronto-socorro e eu não consigo completar aquela equipe de médicos. Eu contrato uma cooperativa e digo, olha, eu pago para não ter problema aqui a equipe de médicos de segunda a segunda, por exemplo. Então, o gargalo são as especialidades. E o atual prefeito não fez nada para resolver esse gargalo. Esse gargalo já vinha antes da pandemia, piorou com a pandemia e o pós-pandemia eu quero ver como que vai resolver.
esse gargalo de especialidades. Aliás, eu tô louco para visitar a Polizona Norte, que virou o nosso hospital de campanha. Quer dizer, o prefeito nem resolveu o hospital de campanha lá e nem resolveu as especialidades. A gente sabe que já está sendo retomadas as especialidades na Policlínica Zona Norte. Eu queria saber quem está passando lá, como que está conseguindo passar. É daquela lista antes da pandemia que tinha milhares de pessoas esperando, ou aquela lista foi zerada e começou uma nova lista, ou o famoso jeitinho brasileiro de quebrar o galho, fura-fila. Eu não sei como que está sendo conduzido as especialidades hoje. Só sei que o prefeito e o secretário da Saúde tem que ter uma ação enérgica para não priorizar o fura-fila. Fura-fila é aquela pessoa que não esperou o seu momento certo para ser atendido. É óbvio que nós não estamos falando de pessoas que estão em situação grave de urgência. Esse não é fura-fila, esse passa na frente porque ele está doente. Mas a gente quer saber como equacionar milhares e milhares de guias, de especialistas que nossos osasquenses estão esperando. Eu entendi. Entendi todo o seu ponto de vista, concordo com muitas das coisas e como munícipe, eu sou nascido e criado em Osasco, eu tenho total interesse que a cidade vá bem. Isso todos nós queremos. Para finalizar, por que você quer ser prefeito de Osasco e o que é que a cidade tem a ganhar com você como prefeito? Bem rapidamente. Bem rapidinho, eu acho que nós tivemos uma gestão de Celso Gigro que mostrou realmente que um médico como prefeito conduz bem a cidade. Eu tenho uma larga experiência na área da saúde e tenho uma experiência em outras áreas. Eu fui presidente do Instituto de Previdência do município de Osasco, fui secretário do Meio Ambiente, fui deputado, ou seja, eu tenho experiência tanto no executivo como no legislativo, tá? Não respondo nenhum processo na justiça hoje. Não respondo nenhum e sou elegível, né? Os meus adversários me atacam dizendo que eu estou inelegível. Eu queria tranquilizar todo mundo que eu estou elegível. A cidade tem a ganhar um homem que vive em Osasco, que trabalha no Posto Jaguaribe. Eu trabalho 38 anos. Quantos anos você tem? 37. Então, eu comecei a atender no Jaguaribe antes de você nascer. Quer dizer, é um amor pela cidade, é uma dedicação. Você que é médico hoje sabe da responsabilidade, você não consegue sair daqui uma semana. Então, essa vocação minha de médico, de amor pela cidade de Osasco, eu quero levar ela adiante se Deus me permitir ser prefeito de Osasco. Muito bom. Muito obrigado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Isso daqui é para ser uma série de entrevistas com os pré-candidatos e o foco disso é ser algo produtivo para que eu e os outros espectadores que vão acompanhar essa série de entrevistas consigam refletir sobre o que cada candidato tem a oferecer e os seus pontos de vista em relação ao manejo da saúde em Osasco. Esse é o tema que me interessa, esse é o assunto que interessa um empresário no ramo da saúde em Osasco como eu. Bom, eu finalizo aqui mais esta entrevista, espero que vocês tenham gostado e até o próximo convidado.